Boa noite, que Deus em Cristo nos abençoe, não só nessa noite, mas para todos sempre. Que o Senhor possa nos abençoar todos os dias das nossas vidas, que cada dia nós venhamos buscar mais o Senhor, porque o nosso Deus merece a nossa busca incessantemente. A nossa busca incessantemente, porque o nosso Deus é poderoso, é grande, é misericordioso e bondoso para todo sempre. Ele nunca mudou e nunca mudará. Só que nós temos que acreditar e ter muita fé nesse Deus grande. Vamos entregar o nosso coração para o Senhor. Vamos entregar o nosso coração para o Senhor. Em Provérbios, o Senhor fala: filho meu, dá-me teu coração. Por que o Senhor fala isso? Usou Salomão para escrever o livro de Provérbios com tanta sabedoria. O Senhor inspirou ele. Sabe por quê? Porque quando o nosso coração está em Deus, nós não vamos fazer coisas ruins. Nós não vamos praticar o mal. Nós não vamos buscar as coisas ruins da terra. Nós vamos buscar cada dia melhorar as nossas vidas, melhorar em Deus. Porque o nosso Deus é perfeito. Ele é a própria perfeição. O nosso Deus nunca foi imperfeito. Ele sempre foi perfeito e sempre será. Mas para isso, né, é uma busca incessantemente. Missionária Azul, você fica sempre falando desse Deus. Você não se cansa? Não. Sabe por que eu não me canso? Porque esse Deus é tão bom, tão maravilhoso, que é Ele que nos dá essa força para falar do seu grande e infinito amor. Não é porque somos bons, não. É a sua misericórdia que estende de geração em geração. Olha só um exemplo muito, assim, fato, né? É Davi, o rei Davi e o rei Saul. Todos eles pecaram, né? Mas por que Deus deu uma grande chance para Davi? Olha que pecado que Davi cometeu. Ele matou um dos melhores soldados dele. Ele cometeu adultério, né? Então, não, se for relatar aqui, vai levar tempo. E Saul desobedeceu, né? Ele foi guerrear sem a proteção de Deus, sem o auxílio de Deus, sem sequer ouvir a voz de Deus. Inúmeras coisas Saul cometeu, erros, né? Foi inúmeros, né? Pecados, né? Mas Deus não deu uma segunda chance para Saul. Sabe por quê que ele não deu para o rei Saul? Porque o rei Saul não se arrependeu. Rei Saul não se humilhou diante de Deus. Olha com Deus, quão maravilhoso é o nosso Senhor. É por isso que hoje as pessoas ficam comentando, falando, argumentando, porque os crentes vivem dessa forma, aprontam, e depois ficam falando que são santos, ficam pregando a palavra de Deus. Eu já vi muitas palavras dessa forma. Um comedor de feijão diz que é santo. Eu já ouvi inúmeras vezes. Eu até dá vontade de sorrir. É falta de sabedoria, de conhecimento da palavra de Deus. É por isso que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás, né? Então, a pessoa fala assim por não conhecer as escrituras sagradas, né? Então, eles acham que não. Mas o Senhor nos chama de santo, porque nós cristãos somos pecadores remidos. Porque nós nos arrependemos dos nossos pecados, né?
num arrependimento de justificação. Senhor, eu errei. Senhor, eu pequei contra ti. Me perdoa, Senhor. Nós temos que abrir o nosso coração para Deus. Abrir o nosso coração para Deus. Então assim Davi fez. Davi não foi explicar A e B e C, não. Ele simplesmente se derramou na presença de Deus e falou: eu pequei contra ti, Senhor. Eu pequei contra ti. Ele não falou em família, né, do soldado, de Betseba. Ele não falou de... Enfim. Ele falou: Senhor, eu pequei contra ti. Depois que o Senhor usou o profeta Natan, né, para falar com ele. Uma história bem conhecida. E o Senhor o perdoou. O Senhor o perdoou. Só que assim, o Senhor nos perdoa, mas nós vamos pagar um preço, né? E ele pagou um alto preço, na verdade. O Senhor disse que a espada nunca mais ia sair da casa dele. Ou seja, da família dele. Mas chegou o tempo, né, que o Senhor apagou. Que foi quando o Senhor deu para ele o rei Salomão, né? E muitas coisas aconteceram que o rei Salomão substituiu o rei Davi no seu grande reinado, né? Então, voltando para Saul. Por que Saul, o Senhor não deu uma segunda chance para Saul? Porque Saul não se arrependia. Saul tinha o coração endurecido. Ele ouvia Davi quando jovem, louvando ao Senhor com a sua harpa, tocando a sua harpa. Daí ele melhorava, mas depois ele voltava a fazer as mesmas práticas. Por quê? Porque o coração de Saul estava endurecido. Por isso que o Senhor não deu uma segunda chance para ele. Não porque o Senhor é mau, porque o próprio rei Saul não quis. Então, se eu e você não quiser, é em vão. Nós temos que querer. Nós temos que querer morar no céu de glória. Como nós vamos morar no céu de glória? Como nós vamos morar no céu de glória? Missionários do Leme, Irmã Zu. Como? Buscando a Deus de todo o nosso coração. A partir do momento que nós nos entregamos a Deus, através do seu chamado, pelo Espírito Santo de Deus, ponto. O Senhor vai guiar o nosso coração, vai guiar os nossos corações. Por isso que a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Mas um coração que Deus está guiando, que o Espírito está guiando, o Espírito Santo de Deus, jamais não vai ser enganado. Então vamos buscar esse Deus forte e poderoso. Vamos nos entregar a Ele. Vamos buscar a Ele. Vamos entregar os nossos corações para Ele, mas de verdade. Ai, Manzu, mas eu não sinto vontade. Mas é fácil. Ora a Deus. Ora o Senhor, busca o Senhor. Se entrega a Ele de todo o seu coração. Porque se seu coração está em Deus, ponto. O resto do seu corpo vai ser todo transformado. O Senhor nos ama, mas abomina o pecado. O Senhor, Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. É por isso que em João 3, o Senhor fala, a Bíblia diz que Ele enviou seu Filho, né? Por amor a nós, para morrer por nós, né? Para nos dar uma nova vida. E o Senhor cumpriu com a sua palavra. Enviou Jesus. O único que veio do céu, eu nunca paro de repetir isso. O único que veio do céu, palmilhou essa terra, fez o bem sem olhar a quem, nunca ofendeu ninguém, nunca criticou ninguém, sempre obedeceu seu pai. Até na última hora ele falou: Senhor, se for possível, meu pai, passa de mim esse cálice.
porque ele não estava mais suportando, mas em tudo seja feita a tua vontade. Ou seja, ele estava com tamanha dor, mas mesmo assim ele disse: em tudo seja feita a tua vontade, meu Pai. E o Senhor negou, porque ele estava terminando a sua missão de morte, né? E depois, ao terceiro dia, ele ressuscitou e subiu ao céu de glória. É por isso que eu e você estamos vivos. É por isso que os cristãos estão vivos. É por isso que essa nação ainda vive. É por isso que Deus ainda ouve nosso clamor. É pela sua misericórdia, através do seu Filho amado. Ai de nós, se não fossem os cristãos que buscassem a Deus verdadeiramente, como estaria esse mundo? Tudo que está acontecendo hoje é cumprimento da palavra de Deus. A palavra se cumprindo. Não tem como correr, se esconder. É a realidade. É a verdade. Por que não acreditar na palavra de Deus, se a palavra de Deus é verdadeira? Só tem Apocalipse para se cumprir. Só Apocalipse para se cumprir. Mas nós vamos morar na Nova Jerusalém? Olha, apóstolo Paulo. Quem era apóstolo Paulo? Quem era apóstolo Paulo? Ele perseguia os cristãos. Mas por que apóstolo Paulo perseguiu os cristãos? Porque a lei judaica não aceitava a forma de Cristo. Cristo já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha subido ao céu de glória, e seus discípulos continuou o trabalho de Jesus. Como eu estou fazendo hoje aqui, o Senhor me usando através do seu Espírito Santo. Então, mas a lei judaica não acreditava que era o Messias, apesar que muitos acreditavam, mas na verdade Jesus morreu para todos, né? Então Saulo, ele era judeu, e ele, achando ele que ele estava protegendo a lei de Deus. Ele achava que Jesus não era o Messias. Mas quando Deus falou com ele, através de Jesus, quando ele ia para Damasco, simplesmente para pegar os cristãos e prender aquele que ele achasse ali no caminho, ou lá, enfim, ele ia trazer para Jerusalém e prender. Por quê? Porque já tinha muitos seguidores de Cristo. Muitos seguiam a Cristo. Muitos acreditaram em Cristo. Então, o apóstolo Paulo, achando ele que estava defendendo a lei de Deus, né? Embora ele sabia de toda a história, né? Ele sabia de toda a história, mas sabemos que os judeus, até hoje, eles acreditam que Jesus não voltou, né? Só alguns já acreditaram. Então, apóstolo Paulo, quando foi na estrada, no meio, mais ou menos na metade da estrada, que ele ia para Damasco, pediu uma carta, claro, né? O sacerdote, tudo, e foi direitinho para aprender. Porque assim que eles faziam, eles achavam que Jesus era simplesmente um oposto, né, da religião, né, que era ou seja, uma seita, algo assim, usando as minhas palavras, né. Então, na verdade, ele estava lutando contra Jesus. Ele estava fazendo o oposto que Jesus queria que fizesse. Achando Paulo, apóstolo Paulo, Saulo, que ele era Saulo, o nome dele era Saulo. Então, eu vou matar esse povo, vou prender. Mas na estrada, o Senhor falou com ele, no caminho o Senhor falou com ele. Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele desbruçou no chão. E ele usou o nome do Senhor. Usando as minhas palavras, apóstolo Paulo reconheceu que era algo sobrenatural. E ele sabia que não era do mal. Porque ele não ia chamar de Senhor se fosse o inimigo. Ele sentiu e falou: Senhor, olha só,
O que o apóstolo Paulo fez? Chamou Senhor. Como Deus é bom. Como Jesus é maravilhoso. Naquele momento, o apóstolo Paulo entendeu que ele estava perseguindo os cristãos, mas era exatamente perseguindo a Jesus. Então, essa história, como é conhecida, não dá para relatar agora. Eu não estou ainda gravando ao vivo, mas Deus proverá. Eu achei que hoje ia até conseguir, mas tem algumas coisinhas que técnicas que eu não consegui, né? Mas eu vou conseguir sim, em nome de Jesus, né? Olhar bem que rapidinho. Então, hoje é 17 de agosto, né? Graças a Deus, né? Mais um dia abençoado por Deus, né? E eu achei que hoje eu ia conseguir, né? Mas é assim mesmo. Meio caminho andado. Na verdade, não é nem meio, é bem chegando mesmo no início das gravações em live. Mas eu tenho que procurar um técnico para me instruir nesse novo aparelho, porque nada a ver com o outro, né? Mas Deus é bom. Deus é maravilhoso. Então eu vou ler aqui, primeiro eu vou orar, né? Meu Deus, meu Pai, nesta hora eu te louvo e te agradeço, Deus, pela tua bondade e misericórdia. Jesus, não sou nada posso, nada sou, mas tu és o Deus Todo-Poderoso. Eu te clamo, a ti imploro, em nome de Jesus, meu Pai. Meu Deus e meu Pai, como a tua palavra diz, eu te peço em nome de Jesus, me cubra com teu sangue, da minha sabedoria, que eu venha diminuir dia após dia, e que as pessoas venham ver que não sou eu, Senhor, que as pessoas venham sentir a tua presença, que as pessoas realmente, Senhor, venham entender que o Senhor é o Senhor dos senhores, o príncipe da paz, o leão da tribo de Judá, o Deus de ontem e hoje eternamente, e que eles venham sentir o desejo, Senhor Jesus, de te seguir. Eu te peço, meu Pai, eu te imploro, meu Pai, em nome do teu Filho amado, toca, Espírito Santo, nessas vidas que ainda não estão te seguindo. E todos aqueles que estão ouvindo agora, eu posso dizer assim, quando for ouvir esse vídeo, que o Senhor possa abençoar, proteger, guardar, e que eles venham entender que não sou eu, mas o Senhor que está me usando pela sua misericórdia para fazer a tua obra santa. Amém, meu Pai. Gratidão, Senhor. Então, vamos ser breve, porque eu tenho que correr, porque quando não é ao vivo é mais difícil ainda. Eu vou ler aqui a palavra do Senhor, aqui em Atos 9, né? Porque eu relatei um pouco do apóstolo Paulo, então é bem legal que eu venha ler, né? Para ficar mais claro, né? Bem mais claro mesmo. Atos, capítulo 9, do 1 a seguir. Eu vou ser bem breve. Aqui tem a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Tem como título, né? Aí vamos a partir do 1. Capítulo 9, a partir do 1 a seguir. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. 2. E pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Olha que maravilha. 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? A pergunta. 5. Ele disse: Quem és, Senhor? Em pergunta.
E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. É bem difícil a palavra, não consegui, né? Os aguilhões. 6. Ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Pergunta. E disse-lhes o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Vou parar por aqui. Então, o Senhor falou claramente. Jesus falou do alto dos céus com Paulo. Porque quem foi o apóstolo Paulo? Um grande perseguidor, mas depois foi perseguido pela palavra de Deus, por amor a Cristo. Então, resumindo, o que acontece? Ele reconheceu que aquela palavra, que aquela voz vinha do alto dos céus, que não era normal aquilo ali. Ele entendeu que era o soberano, que era o Deus todo-poderoso. Até porque ele conhecia da lei judaica, né? Então, é isso aonde eu quero chegar. Aonde você quer chegar, irmã Zulene? Hoje, quando nós vemos, observamos, enxergamos, assistimos no jornal, enfim, alguém que faz tão mal às pessoas, eu vou citar Lázaro. Pouco tempo aconteceu aqui em Bocalzinho do Goiás, né? Eu estava orando: Senhor, toca naquele homem, liberta ele. Pai, que eles iam prender ele, e ele venha reconhecer o teu poderio. Mas que em tudo seja feita a tua vontade. É assim que nós temos que orar. Eu critiquei aquele homem. E jamais eu critiquei aquele homem. Quem foi o apóstolo Paulo? Então, se hoje nós cristãos olhasse para a palavra de Deus e orasse mais, buscasse mais ao Senhor, abrisse o nosso coração para Deus, muitas coisas seriam resolvidas. Eu até comentei com meu esposo: amor, se todas as igrejas aqui de Goiânia, de onde estivesse ouvindo esse noticiário, fosse fazer campanha de oração para Deus converter esse homem, para Deus libertar esse homem, para pegar esse homem com vida e prender, e ele reconhecer que Deus é Deus, porque não tem pecado que o Senhor não perdoe. Mas não. Cadê a igreja? Cadê eu? Cadê você? Nós somos a igreja de Cristo. Quem foi o apóstolo Paulo? Né? Irmã Zu, mas apóstolo Paulo, ele ouviu a voz de Deus. Ele fez tudo que Jesus falou e foi lá, ficou 3 dias cego. Ele já ficou cego no momento. Ele ficou 3 dias cego, sem comer, sem beber. E ali, Ananias orou por ele e ele ficou bom e foi fazer a obra. Quem foi apóstolo Paulo? Eu digo assim que um dos apóstolos que é sem palavras, um dos maiores missionários da época, gente, apóstolo Paulo foi. Mas tem coisas que é na oração. Nós temos que orar, buscar. Eu fui difícil demais. Eu dei muito trabalho para Deus, muito trabalho para o Espírito Santo. E como eu dei trabalho? Foi através da dor que eu aprendi a buscar esse Deus. E eu engrandeço o nome do Senhor. Foi através de uma gravidez, através de Sara. E eu louvo a Deus pela minha filha. Eu louvo a Deus pela minha salvação, porque eu creio que eu vou morar no céu de glória. Eu creio que vou morar nas mansões celestiais. Eu creio que Jesus é comigo. Eu creio que Jesus está me ouvindo. Eu creio que Jesus está na frente desse trabalho. Eu creio que o Senhor vai te abençoar. Eu creio que o Senhor vai te tocar. Eu creio que o Senhor vai abrir a tua mente, que é o teu coração, vai tocar na tua alma.
E você vai entender que Jesus é o Senhor. E sem Jesus, jamais chegaremos ao céu de glória. Jamais chegaremos ao céu de glória. Só por Jesus. Só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Só esse caminho. Você acreditando ou não, é esse caminho. Então vamos lutar. Vamos correr atrás da nossa salvação. Não é, eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, eu não roubo, eu não minto, já está mentindo. Né? Não é só isso. A nossa essência, a nossa maneira de viver. Vamos olhar para Jesus. Simples assim. Vamos olhar para Jesus. Deus entregou tudo para Jesus. Tudo para Jesus. Todo o seu poder. Glória e honra para Jesus. Ele está ao lado do Pai. E nós vamos chegar lá. Nós somos filhos de Deus, nós somos servos de Deus, nós somos amados do Pai. Ele nos conhece mais que ninguém. Por isso que ele não deu chance para o rei Saul. Porque ele conhecia ele. Ele conhece tudo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é o Todo-Poderoso, não tem Deus igual. Nunca houve nem haverá. Então vamos acreditar na palavra de Deus, vamos ler a Bíblia Sagrada e vamos acreditar nesse Deus, que só assim chegaremos ao céu e nós vamos ter uma vida de paz na terra. Como, irmãos, vamos ter paz na terra? Eu tenho paz na terra. Eu tenho paz na terra. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é o Consolador. O mundo está do lado do avesso. É vírus de toda... Não dá nem para falar quantos vírus. Fora o Covid, já tem mais 2. Eu já vacinei, graças a Deus, meu Pai. Que Deus abençoe, que essa vacina venha para todos. Mas, gente, não é só a vacina. Temos que nos cuidar, nos proteger, continuar nos cuidando. E o Senhor, Ele está usando os médicos, está usando vacina, e muitos não querem ainda vacinar, tem que estar escolhendo vacina. É complicado, é complicado. Então, quantas pessoas que... Meu filho pegou o vírus e ele não sentiu nada, né? É sintomático, então, glória a Deus por isso. Mas ele não pode ficar de qualquer jeito. Já fez exame, já não tem mais o vírus, mas ele tomou todas as medidas protetivas, porque senão ele passa para outras pessoas. E aí? Vamos nos cuidar. Vamos pensar no reino dos céus. Aqui é passageiro. Aqui é só uns dias. Vamos abrir o nosso coração para Jesus. Vamos entregar o nosso coração para Deus. E Ele tudo fará. Eu vou só ler aqui em Provérbio 23, 26. Olha só como é que diz. Provérbio 23, 26. Olha o que o Senhor diz através desse livro de Provérbio, capítulo 23, versículo 26. Olha. Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observam. Eu vou ler de novo, porque eu sou muito boa para ler, né? Se não errar, não é azul, né? Então vamos lá. Provérbio 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observam os meus caminhos. E os teus olhos observam os meus caminhos. Ou seja, se o nosso coração está em Deus, nós vamos ver, nós vamos enxergar com o olhar espiritual e nós vamos aprender a viver para Deus. Não tem nada melhor do que viver para Deus. Não importa a forma que nós vamos partir para a eternidade.
O importante é partir com Cristo, em Cristo Jesus. E nós temos que ter essa certeza. Eu não tenho dúvida. Ai, Manzu, como assim? Você é santa, perfeita? Cheia de erro. Mas sou pecadora, remida pelo poder de Deus, pelo sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo mal, de todo pecado. É simples assim. É renunciar ao mundo de pecado, é renúncia. É ser livre para não pecar. É ser livre para adorar o Senhor. É maravilhoso a presença de Deus. É notório, é palpável a presença de Deus. Paulo teve esse privilégio de ouvir a voz do Espírito Santo de ouvir a voz de Jesus de forma tremenda, porque Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Do alto céu bradou. Como Paulo foi abençoado por Deus, né? Então, porque Paulo tinha um coração bom. Ele fazia as coisas ruins, mas achando ele que estava acertando. Ao meu ver, é isso. Ele estava protegendo, sendo que ele estava perseguindo. Ele estava oposto de Cristo. É tanto que depois ele provou, através do Senhor, o quanto ele amou Jesus, né? E até hoje nós estamos lendo as suas cartas e estamos sendo abençoados por Deus. Então vamos fazer como Saulo, vamos buscar o Senhor, não vamos perseguir, vamos parar de perseguir os cristãos. Você que não conhece a palavra, você que não conhece, não fale. Peça para Deus. Peça para Deus. Muitas vezes você está na casa de Deus e persegue. Ah, porque o irmão faz isso, porque o irmão faz aquilo, porque A e B e C, porque o pastor é assim, porque o irmão é assim. Você está... Olha, ele é servo de Deus. A igreja do Senhor. Não é eu e você que vamos ficar falando, articulando, condenando as pessoas. Quem somos nós? Esse trabalho não é nosso, é de Deus. Jesus é o nosso advogado hoje, o amanhã ele será o nosso juiz. Aí sim. Mas eu e você ficar julgando as pessoas, condenando as pessoas, você está condenando a si próprio. Eu vou estar me condenando. Então vamos orar ao Senhor, pedir que Ele limpe o nosso coração todos os dias e vamos seguir os passos de Jesus com alegria e gratidão. Ah, mas eu não sinto, irmã Azul. Eu não sinto. Peça. Clame. Clame assim como você clama o pão de cada dia. Clame como você clama seu emprego. Clame como você clama sua saúde. Clame por tudo que você clame na terra. Clame mais ainda pelas coisas espirituais. Porque só com o coração em Deus que nós vamos conseguir observar, ver as coisas de Deus com um olhar espiritual. E o Senhor abrirá portas para nós. Estou falando de portas espirituais. O Espírito Santo está pronto a nos ouvir. Mas eu e você tem que estar de coração aberto. Eu falo eu e você porque eu estou incluída. Nós não somos perfeitos, mas Jesus é. Amém? Então que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Para todo sempre. E não vamos desistir do céu. Nunca, jamais. Não deixa ninguém mudar a sua mente. Não deixa ninguém colocar nada na sua mente. Jesus é o Salvador do mundo. Jesus vai nos levar ao céu e deixou o Espírito Santo para nos proteger, para nos guardar, para nos alegrar. É por isso que a minha alegria, eu sempre falo, é do Senhor. A minha alegria é em Deus. Pode estar tudo acontecendo ao contrário, mas eu estou alegre em Deus. Essa aqui é a verdadeira alegria. Essa é a verdadeira felicidade. Amém? E eu agradeço a Deus por todos que vão ouvir esse vídeo. Que Deus possa abençoar cada um de vocês de forma grande e poderosa. Entregue tudo ao Senhor, se entregue a Deus. Não perca tempo. Acredite na palavra de Deus. Eu não estou falando de mim, estou falando da palavra. Se eu dou um testemunho, mas
falando da palavra do Senhor. Se eu for um testemunho meu, mas é em relação à palavra de Deus, experiência com o Senhor. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe para todos sempre. E que nós tenhamos uma vida ricamente, abundantemente em Deus. Estou falando espiritual. Abundantemente em Deus. E tudo que nós precisamos, o Senhor vai nos entregar. Porque é dono do ouro e da prata. Amém? Beijo para todos.